O rio Verruga está entre os mais poluídos do Brasil, com qualidade da água considerada péssima. É o que constatou a Fundação SOS Mata Atlântica, que avaliou recentemente 43 rios brasileiros. A ONG SOS Mata Atlântica divulgou recentemente o resultado de análises das águas de rios das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do Brasil. O estudo realizado no ano de 2010 apontou o rio Verruga, em Vitória da Conquista, como o pior rio em índice de qualidade das águas dessas regiões, o que o classifica no nível péssimo. Nível péssimo é quando o rio não tem mais vida. Já disse tudo. Em função da quantidade de germes patogênicos, nitratos, nitritos e outras substâncias químicas que destroem a vida do rio. Mas, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a análise divulgada não levou em consideração as condições das nascentes do rio, localizadas na Serra do Periperi e que, segundo a avaliação municipal, apresentam boas condições. A nossa avaliação, o laudo que está conosco, comprova que a qualidade da água, inclusive nas 3 nascentes, sendo uma das 3 a principal nascente do rio Verruga, é boa. O laudo mostra que a qualidade da água é boa. Pode ter ocorrido de eles terem pesquisado em áreas próximas a moradias, em áreas em que a população descarta lixo irregularmente, em áreas em que a população descarta o seu esgoto também de forma irregular. Então, nesses locais, sim, o índice de poluição pode ser altíssimo. O ambientalista André Cairo contesta e aponta o desenvolvimento acelerado e desordenado do município como a principal causa da degradação do rio Verruga. Esse mesmo crescimento, sem plano diretor urbano e outros fatores, aí ele foi recebendo uma grande quantidade de contaminação por falta de esgotamento sanitário. Mas aí a cidade foi evoluindo, a contaminação tomou conta do rio, a coisa foi se agravando e chegou ao ponto da condição insuportável dele, né, que vem causando problemas sérios tanto para a cidade como também para a vida biológica que habita o rio, atingindo outros afluentes. As águas do Verruga, nos pontos onde ele ainda pode ser visto, estão visivelmente poluídas. Mas a população também é responsável tanto pela poluição quanto pela recuperação e preservação desse patrimônio natural da cidade. E por isso tem que fazer a sua parte. É bastante incômodo saber que um rio que nasce na sua cidade está entre os mais poluídos do Brasil. Para entender melhor o porquê dessa triste realidade, eu converso agora com o ambientalista e presidente do Movimento contra a Morte Prematura, André Cairo. André, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Patrício. Obrigado. Onde é que o rio começa a se poluir? A partir da sua nascente, na Mata do Poço Escuro, que faz parte da Serra do Periperi, que foi tombada em 96 a pedido do Movimento contra a Morte Prematura e já contaminado devido à quantidade de dejetos que foram infiltrados no bairro Guarani, quando não existia esgotamento sanitário, tem então outros esgotos livres que descem, encontram com o rio, e sem falar também na quantidade de produtos químicos, de nitratos, nitritos, né? Germes patogênicos, que ali ele desce e segue o seu caminho até Itambé. Qual é o percurso do rio que nasce, como você já falou, na Serra do Periperi? Olha, a partir da altura, aliás, da parte mais alta da Mata do Poço Escuro, onde ele realmente nasce, aí ele segue o seu caminho, passa pela Praça Tancredo Neves e ali vai seguindo em direção até a rua que antigamente se chamava Beco Sujo, o rio que hoje é Ernesto Dantas. Ele passava assim, as pessoas saltavam. Então, você via claramente o rio passar, né, numa rua e seguir o seu caminho, né, passar ali pela Praça Barão do Rio Branco, né, seguindo até as imediações do SAMU, né, e encontrando com outros afluentes mais na frente, né, e indo em direção à cidade de Itambé. Ou seja, ao encontrar com outros afluentes mais à frente,
ele acaba também contaminando outros rios. Exatamente. Então, isso que eu ia colocar, e você colocou, né, em um momento propício, os outros afluentes que existem daqui para lá, né, ele acaba contaminando, né, pequenos riachos e recebe também uma grande quantidade de germes patogênicos. É tanto que a vida biológica do Rio Pardo em Itambé não existe mais, em função disso. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre a poluição do Rio Verruga. A Fundação SOS Mata Atlântica realizou recentemente um levantamento com 43 rios em todo o Brasil, entre eles o Rio Verruga, que nasce aqui em Vitória da Conquista. Eu estou aqui com o relatório da ONG SOS Mata Atlântica, que classificou as águas analisadas em 5 níveis de pontuação. Péssimo de 14 a 20 pontos, ruim de 21 a 26 pontos, regular de 25 a 35 pontos, bom de 36 a 40 pontos, ótimo acima de 40 pontos. Os níveis de pontuação são compostos pelo Índice de Qualidade da Água, padrão definido por resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Os parâmetros analisados pelo Instituto englobam aí questões que vão desde temperatura, turbidez, espumas, lixo, odor, peixes, larvas e vermes brancos ou vermelhos, coliformes fecais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e níveis de nitrato e de fosfato. Pois bem, entre os 43 corpos de água analisados pelo Instituto SOS Mata Atlântica, 70% ficaram dentro do nível regular, 25% dentro do nível ruim e 5% dentro do nível péssimo. Entre esses 5% está o Rio Verruga. André, até que ponto é possível responsabilizar o poder público pelo que está acontecendo com o Rio Verruga? Olha, eu respondo da seguinte forma. Quando nós fundamos o Movimento contra a Morte Prematura, já começamos a fazer um trabalho sobre a Serra do Periperi, Mata do Poço Escuro e Rio Verruga. Então, alerta não faltou, fizemos manifestações, passeatas, e em 96, como eu disse, a serra foi tombada juntamente com a Mata do Poço Escuro, e óbvio que o Rio Verruga fazia parte e continua fazendo parte. Então, o que nós fizemos, que as autoridades não tomaram as devidas providências, até então, inclusive devo dizer que a SOS Mata Atlântica, ela teria também que ouvir os ambientalistas, e o Movimento contra a Natura não foi ouvido, como se Conquista não tivesse ninguém para defender este rio. Então, a responsabilidade é realmente do poder público, que nós tivemos várias audiências, ocupei a Tribuna Livre da Câmara, fizemos diversas manifestações, inclusive expandimos através da imprensa, né, a veracidade deste fato. É tanto que, em 2008, quando vimos que as autoridades não tinham tomado as devidas providências, né, enérgicas, no sentido de salvar o rio, por uma questão histórica também, porque ali ele abastecia, em 1752, os índios mongóis que habitavam na margem direita do Riacho Verruga, que hoje é Praça Tancredo Neves. E aí, em 2008, nós começamos a juntar uma vasta documentação para entrarmos no Ministério Público. E aí, em 2009, em 5 de janeiro de 2009, o Ministério Público recebeu a nossa petição, que aqui está, e instaurou um inquérito resultando numa ação civil pública que obriga a Prefeitura e a Embasa a tomar as devidas providências. Aqui tem 23 páginas, né, dessa ação civil pública, que foi protocolado em 2009. O recebimento foi em 2009 que nós fizemos a denúncia, para não dizer que foi agora. Tá? E aí o Ministério Público acatou e moveu a ação. Pronto, agora quero dizer também que nós, em 97, entramos também na Justiça com relação a desvio pluvial, que fala a respeito também do Rio Verruga, e outra ação com relação à Mata do Poço Escuro, que fala sobre o Rio Verruga. Então, o que acontece? As autoridades ainda não despertaram? Será que eu vou ter que repetir ou dizer que a gazela desperta ao nascer do sol pedras com dinamite? Lembrando que nós convidamos, a produção do Oeste Rural convidou o secretário municipal de Meio Ambiente, Valdemir Dias, para participar desta entrevista aqui conosco, deste debate sobre a situação do Rio Verruga. Entretanto, o secretário disse, através de sua assessoria, que não tinha interesse em participar de um debate sobre o assunto e enviou uma nota onde afirma o seguinte: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto de Gestão das Águas e Clima, INGA, está desenvolvendo o projeto de restauração das nascentes do Rio Verruga.
estão sendo investidos mais de R$60 mil para a recuperação de 3 importantes nascentes do rio. Uma localizada nas proximidades do bairro Nossa Senhora Aparecida e outras 2 dentro da reserva ambiental do Poço Escuro. A estimativa é de que 30 mil pessoas, cerca de 7 mil famílias, vivam nas proximidades das 3 nascentes e estão diretamente vinculadas aos recursos hídricos e patrimônio ecológico local. As atividades do projeto já foram iniciadas e seguem até julho de 2011. O levantamento fotossociológico das áreas que serão reflorestadas está em andamento. Uma das metas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é desenvolver intervenções específicas para melhorar as condições do rio ao longo de seu curso. Em síntese, esse é o teor da nota enviada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gente sente que a situação está muito em termos de levantamento. Me parece que o momento exige um pouco mais de esforço além de levantamento. Eu também acho, inclusive, acho que eles deveriam se levantar antes, desde 1994, que conquista tinha Secretaria do Meio Ambiente, e em 96 a própria Secretaria, a pedido do Movimento contra a Assinatura, em que a Câmara, né, entrou com essa questão e foi realmente aprovada. No dia do tombamento, que foi o prefeito na época, José Pedro Sampaio, que eu estava lá e a imprensa toda, e ele disse: Cairo, não era isso que você queria? Eu disse: não é somente isso, não é somente o tombamento. Então, quando eu digo tombamento da Serra do Piripiri, é bom que os telespectadores compreendam que a mata do Poço Escuro e o rio Verruga fazem parte. Então, tombou tudo, né? E tudo deveria estar o quê? Perfeitamente preservado. Só que, com essa ação civil, o doutor Beneval Santos Mutim, que acatou a nossa denúncia e entrou com ação civil pública, entendeu? Nós acreditamos que haverá uma solução para isso. Agora, não venham me dizer, ou nos dizer, né, que o prefeito, o vereador, o secretário do Meio Ambiente, né, ou qualquer outra autoridade, né, ligada a este problema, diga agora: tem projeto. O que dizer o projeto agora, depois de 22 anos que nós fizemos a denúncia? Né? Por isso que eu acho que ainda há tempo de salvar. Né? Mas eu só acredito se as autoridades disserem: vai começar o trabalho hoje e vai encerrar daqui tanto tempo. A Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, informa, há de se valorizar a ação da Secretaria de Meio Ambiente nesse sentido. Ela pretende promover um reflorestamento da nascente do rio, que é uma ação acertada. Agora, a questão passa também por uma questão de conscientização da população do entorno, que é quem começa todo esse histórico de poluição. Não? Na verdade, isso também procede. A população, a comunidade, ela tem que entender que lixo, pneus e tantas outras coisas, produtos químicos, né, bactérias, não podem ser jogados ali. Agora, a questão cultural também tem que ser analisada. Então, as secretarias, o poder público, teria que fazer campanhas, porque nós fizemos várias palestras e fizemos um trabalho de conscientização que ainda reduziu de uma certa forma. Agora, o que eu não posso admitir é que depois de tanto tempo em que a vida biológica, tenho que repetir, do Rio Pardo já não mais existe em função da contaminação do Rio Verruga, né, que ele acaba desaguando neste rio, não tenha mais vida daqui até esta cidade. Né? A vida biológica também contaminada, né? Apesar das trocas iônicas e catiônicas, né? Entre outras reações químicas comprobatórias. Então, eu vejo assim: tem condição de salvar o rio? Tem. Como? Dessa forma. Quando? Agora. Porque isso dói. Porque a natureza nos deu esse rio de graça. Entendeu? E agora a humanidade, ou as autoridades, ou então a população, não tem a consciência de cuidar de uma coisa que a natureza nos deu de graça. E não venham nos dizer: nós temos projetos. Para com isso. Realize logo o que tem que realizar. Entendeu? Se é que querem salvar o rio. Há quanto tempo que estão tentando salvar o rio Amazonas? É o poder econômico que manda no mundo, pelo amor de Deus. A questão é realmente urgente, grave, mas fica aí o alerta, né, a partir do levantamento, um importante levantamento feito pela ONG SOS Mata Atlântica. André, muito obrigado por sua participação. Eu conversei com o André Barros Cairo, presidente do Movimento contra a Morte Prematura, ambientalista, que tem militado aí pela revitalização
do Rio Verruga. André, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço, inclusive, devo dizer que, além da revitalização do Rio Verruga, o que mais tem que ser revitalizado é a mente do ser humano, a mente de quem é responsável por isso. Então, revitalizem as suas mentes, entendeu? Para que esse Rio Verruga volte a ser uma referência mundial, porque Conquista me parece ser a única cidade no mundo que conseguiu esconder um rio. Isso é um absurdo. Então, autoridades, atentem para isso. Atentem, entendam que nós precisamos deste rio como um fator histórico, como uma forma ecológica, né? Uma forma de mostrar ao mundo que a cidade, que a população tem amor à natureza.